Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é o sacerdócio celestial. O texto bíblico está em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15 e também Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo de número 4. Dá uma paradinha aí, faça a leitura desses textos e depois nós vamos caminhando até a conclusão da nossa lição. Eu vou ler o texto de Hebreus 9, do 11 ao 15, que diz: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Porque se o sangue de touro, de bode e cinza de novilho esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, é expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Segundo, é explicitar o sacerdócio universal da igreja. E terceiro, é afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Pois bem, querida, a lição está assim muito bacana. Veja, assim como Israel teve a experiência da nuvem de glória, nós podemos ter uma experiência com a glória do Altíssimo por intermédio do seu bendito Espírito Santo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, é possível viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja se perguntando, né? O que eu tenho que fazer? Quais os passos que eu tenho que dar? Bem, porque o autor, né, os autores bíblicos não deixaram assim, uma recomendação muito clara a respeito disso. Ninguém escreveu na Bíblia os 10 passos para ser cheio do Espírito. Mas segundo o ensino do Novo Testamento com relação a ser cheio, nós podemos resumir com 3 expressões. Primeiro é compreensão. Segundo é submissão. E terceiro é fé. Eu preciso compreender que ser cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordem direta de Deus. Deus, falando por intermédio do apóstolo Paulo em Efésios, diz: Não vos embriagueis no vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então é uma ordem. Se eu não estou cheio, é porque eu estou em pecado. E a única coisa que bloqueia a atuação do Espírito Santo na nossa vida é o pecado. Segundo é a submissão. Eu preciso, para ser cheio, estar submisso à vontade de Deus. Ou seja, eu preciso entregar a Deus todas as áreas da minha vida. Todas. E terceiro é a fé, meu irmão. Porque se eu tenho a compreensão de que isso é uma ordem, eu tenho que estar cheio de Deus 24 horas por dia. Se eu me submeto à vontade de Deus, se eu já entreguei a Deus todo o meu ser, agora eu preciso, pela fé, acreditar, meu irmão, que eu sou um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Meu querido, minha querida, é possível, independente das circunstâncias, da situação que você está enfrentando, é possível ser cheio do Espírito Santo de Deus. É possível, meu irmão, ter uma experiência gloriosa com o nosso Deus. Foi o que nós vimos na lição passada. Tudo isso foi possível porque o sumo sacerdote celestial está conosco. Nele somos o sacerdócio real,
o corpo de Cristo chamados para servir. No sacerdócio celestial de Cristo é que está fundamentado o sacerdócio universal dos crentes. E é justamente isso que nós vamos ver aqui agora, na lição de hoje. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombra das coisas futuras. Colossenses capítulo 2, versículo 17. O autor aos Hebreus reafirma que a lei é sombra dos bens futuros e não é a imagem exata das coisas, Hebreus 10, versículo 1. Então, de tudo o que temos estudado até agora, irmãos, podemos dizer em alto e bom tom que o tabernáculo de Israel é um tipo de tabernáculo celestial. E nesta lição de hoje, amado, nós veremos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote deste tabernáculo celestial e que nós, a igreja do Senhor, somos o sacerdócio real. Aleluia! Então, no primeiro ponto da lição, nós vamos ver o sacerdócio celestial, ele tem um único sumo sacerdote. Cristo, amado, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva como ocorre no catolicismo romano. Porque a palavra sacerdote, ela não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que se constituiu sumo sacerdote do Novo Testamento, do seu povo, do povo remido. Na Nova Aliança, Cristo é, meu irmão, ele é o único mediador entre nós e o Pai Celestial. Mas temos também, isso precisa ficar claro, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Porque, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o texto está dizendo o que nós somos. Primeiro, somos geração eleita. Por quê? Porque ele nos elegeu. Ele nos escolheu. Segundo, somos sacerdócio real, porque o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento real. E terceiro, somos nação santa, porque nós nos separamos, nós nos consagramos, somos santificados pelo Espírito para andar em conformidade com a palavra do Senhor. Então, por meio de Jesus Cristo, podemos oferecer sacrifício espiritual, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, 5 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ou seja, o apóstolo Pedro, ele escreveu que os crentes representam o corpo sacerdotal em Jesus Cristo. Foi o texto que nós lemos, 1 de Pedro 2, versículo 9. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio quando ele diz assim, Apocalipse 1, versículo 5 e versículo 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória para todo sempre. Amém. Então, existe uma marca, né? Ou existiu uma marca em nós que nada podia remover senão o sangue de Jesus Cristo. E quando Jesus ele se oferece a si mesmo, quando ele se oferece como cordeiro, quando ele vai para o matador, quando ele é crucificado, essa mancha que existia, ela foi apagada pelo sangue de Jesus. E nesse momento que fomos justificados, nos tornamos irmãos, reis e sacerdotes. Cara,
o resgate dessa maravilhosa doutrina, irmãos, retoma, a reforma protestante e o movimento pentecostal. Pense nisso. Aí nós temos também, dentro desse ponto, Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Olha aqui que o escritor aos Hebreus, ele diz, ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, versículo 1 e 2. Esse texto maravilhoso, irmãos, esse texto belíssimo, ele nos revela que o nosso Senhor, o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai nos céus e que de maneira singular e verdadeira ministra no tabernáculo celestial. Isso aconteceu, isso só foi possível porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso, meu irmão, ele é o nosso mediador. Por isso ele é o advogado, por isso ele é o nosso intercessor, ou seja, ele proveu para nós um conserto melhor. Glória a Deus por isso. Segundo ponto da nossa lição, fala sobre o sacerdócio universal da igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada onde? Na pedra que é Cristo. Ao longo da Escritura, nós vamos encontrar várias porções a respeito da pedra que é Cristo. Por exemplo, Isaías 28:16 diz assim, portanto, assim diz o Senhor, veja, a sentença é uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundamentada. Aí se você for em Salmo 118, 22, diz, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra angular. Se você for em Isaías 8,14, diz, então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Aí estão alguns textos apenas. No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro citarem Isaías 28:16. Ambos afirmam, mediante o Espírito Santo de Deus, que Cristo é a pedra e a pedra de esquina. Em Efésios 2:20, está ratificado que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Assim nós podemos afirmar, irmãos, que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Agora nós precisamos fazer a distinção entre a pedra que é Cristo e a pedra viva que somos nós. Porque se Cristo é a pedra de esquina, nós, os crentes, somos as pedras vivas, constituídas no grande edifício, como diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas, irmãos, edificadas sobre a pedra angular, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Essa metáfora bíblica, ela ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como sacerdotes, meu amado. Não importa como as pessoas estão vendo você. O importante é saber que quando Deus te olha, Ele vê um sacerdote, alguém que tem a condição de ministrar em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual e cada pedra viva, meu irmão, constitui esse edifício. Por isso, você é chamado para ser um sacerdote nos dias difíceis. Estamos vivendo dias terríveis. A coisa está feia. Tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo. E você precisa se levantar como um sacerdote.
Agora veja que essa escolha foi feita no Calvário, mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, meu irmão, os requisitos para essa escolha, ou para a escolha desse ofício, não estão embasados na etnia ou em qualquer outra distinção humana. É pura graça, meu irmão, aproveite isso aí. É graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Como sacerdotes de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Querido irmão, amado do Senhor Jesus Cristo, creia nisso no nome do Pai. E aí nós vamos ver agora no terceiro ponto, o maior e mais perfeito tabernáculo. Nós falamos que as coisas materiais são sombra das coisas espirituais. Então existia o santuário terreno. No santuário terrestre, o tabernáculo, que era o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares. No pátio, no lugar santo e no lugar santo dos santos. O pátio, ele era descoberto, mas no lugar santo e o lugar santo dos santos, ele era coberto. A mobília que compunha o lugar santo era constituída do castiçal de ouro, da mesa de pães da proposição e o altar do incenso. Toda essa imagem, ela tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Se você for em João, capítulo 6, 35, João 17, do 1 ao 26, e Hebreus, capítulo 7, você vai ver isso aí. Mas também nós temos o santuário celestial, porque é sombra. Esse santuário ele pode ser identificado como tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, e graças a Deus por isso. Hebreus 9, 11. É o lugar aonde Deus, irmãos, habitará com os homens para sempre. Aí tem um detalhe bacana, porque eu acabei de dizer que o trabalho no tabernáculo terrestre acontecia ou no pátio, ou no lugar santo, ou no lugar santo dos santos, não é isso? Pois bem, no céu é a mesma coisa. Nós temos o céu atmosférico, que é o primeiro céu, significa o pátio. Nós temos o céu planetário, que é o segundo céu, constitui ali, ou significa o lugar santo. E nós temos o terceiro céu, o céu dos céus, que é, na verdade, comparado ao lugar santo dos santos. Ali no terceiro céu é o lugar onde o Senhor, ele ministra. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, eu conheço um homem, e não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Amado, cara, vamos combinar uma coisa? Jesus Cristo nos garantiu essa bênção quando, na consumação do seu sacrifício, o véu rasgou do alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. O nosso acesso à presença de Deus já está garantido, meu irmão. Podem fechar a porta que for. Podem fechar a porta do louvor e impedir você de adorar a Deus. Podem fechar a porta da coreografia e impedir você de dançar na presença de Deus. Podem fechar a porta do templo, impedindo até você de entrar no templo. Mas tem uma porta, meu irmão, que ninguém pode fechar. A porta de acesso à presença do Todo-Poderoso. Você é maior do que o templo físico, porque você é o templo aonde habita o Espírito Santo. Estar no templo é importante. Eu não vou ao templo para sentir a presença de Deus, eu vou para ter comunhão com os meus irmãos, porque para sentir a presença de Deus, não importa o lugar aonde eu estou sentindo a presença de Deus. Recebe esta palavra, meu irmão, e a sua vida nunca mais será a mesma.
Aonde você estiver, você pode estar mergulhado na presença de Deus. Eu estou aqui agora e eu estou sentindo a presença de Deus. Você pode estar no trabalho e estar sentindo a presença de Deus. Você pode estar na escola e pode estar sentindo a presença de Deus. Essa porta, meu irmão, ninguém pode fechar. E detalhe, nem Deus fecha essa porta. Ele é o mais interessado em que você desfrute da sua presença, ou da presença dele. Ah, querido, creia nisso no nome de Jesus. O nosso acesso à presença de Deus já está garantido no nome de Jesus. Aí nós temos o sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente, meu irmão, foi eterno. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantirmos a redenção eterna. Bastou um único sacrifício. Diferentemente do Antigo Testamento, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que o nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o poder do pecado pelo sacrifício de si, mesmo Hebreus 9, 26. Que maravilhosa mensagem! Que palavra confortadora, consoladora, meu irmão! Se desejamos progredir na vida com Deus, temos que ter um fundamento genuíno. Não há outro fundamento exceto o fundamento da fé. Todos os nossos movimentos e todas as coisas que nos chegam, que tenham alguma importância, é claro, acontecerão porque estamos sobre uma rocha. Se você está na rocha, escute isso, se você está na rocha, nenhum poder pode te remover dela. Nenhum. A necessidade hoje é que a nossa fé esteja firmada na rocha. Sua fé, ela tem que ter algo para se firmar, amado. Se você construir sobre qualquer outro fundamento que não seja o da palavra de Deus, se for em imaginações, em sentimentalismo, em alguma espécie, alguma alegria especial ou até mesmo qualquer outro tipo de emoção, não vai significar nada para você sem o fundamento da palavra. Ah, meu irmão, esteja edificado sobre a palavra de Deus. O maior e mais perfeito tabernáculo. Então nós vimos o santuário terrestre, nós falamos sobre o santuário celestial e o sacrifício perfeito de Cristo, que nos deu acesso a entrar com ousadia no Santo dos Santos. E eu quero terminar, concluir o nosso encontro de hoje, dizendo que uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente, uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, meu irmão, as pessoas, meu irmão, ou seja, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe social, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Cara, guarde esta palavra no teu coração, meu irmão. Compartilhe isso com os seus irmãos, com os seus amigos. Falo, inclusive, àqueles que estão desigrejados, que desanimaram de estar servindo no templo. Ei, no nome de Jesus, o acesso a Deus está garantido. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro.